Pessoal, boa noite, pessoal do primeiro ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam cumprindo a quarentena aí de forma tranquila, espero que vocês estejam com muita saúde. Bom pessoal, nós vamos dar continuidade então nas aulas de física. Na aula passada a gente falou nós fizemos uma revisãozinha rápida de matemática e agora a gente vai entrar na física propriamente dito, tá? Então a gente viu lá no começo do ano sobre algumas unidades de medidas. Então a gente viu várias unidades de medidas de comprimento, né, de massa, de tempo. Só que a gente foi definido que no Sistema Internacional de Medidas existem algumas medidas que são padrões, tá? Essas medidas, essas unidades de grandeza foram padronizadas, de forma que é importante vocês saberem que algumas unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, no caso da grandeza de comprimento, a unidade de medida é o metro e o símbolo é esse mzinho minúsculo. Para a grandeza de massa, a unidade de medida é o quilograma e o seu símbolo é kg. E finalmente, para a grandeza tempo, a unidade de medida é o segundo e o seu símbolo é S. Então falou em Sistema Internacional de Medidas, as suas unidades elas têm que estar em metro, quilograma e segundo. Como eu disse, existem várias medidas, várias unidades de medidas. Então, por exemplo, o comprimento pode estar em milhas, a massa pode estar em arroba, o tempo pode estar em luas novas, tá? Mas, se você falar do Sistema Internacional de Medidas, ele tem que estar necessariamente em metro, quilograma e em segundo. Bem, levando agora em consideração essa pequena revisão que nós fizemos, nós vamos entrar num conteúdo novo chamado velocidade. A velocidade é alguma coisa intuitiva. Ela está relacionada com algum fenômeno de movimento em relação a um determinado tempo. Então você sabe que um carro, por exemplo, ele está com uma velocidade alta ou baixa. Por quê? Porque é o movimento do corpo em relação a um determinado tempo. Como é que você calcula a velocidade num determinado corpo? Ele é dado por esta fórmula: V igual a d sobre delta t, onde v é a sua velocidade, d a distância percorrida pelo corpo e delta t o tempo. Bom, então nós vamos colocar esse exemplo aqui para a gente poder utilizar aquela fórmula que a gente passou agora, tá? Então nós temos aqui um exercício, um corpo percorre 100 metros, lembrando que o símbolo do metro é esse M, em 50 segundos. Lembrando também que segundos, o símbolo dele é S. Calcule a sua velocidade. Resolução. Primeira coisa que você tem que fazer, monta uma tabelinha contendo estas informações: a velocidade, a distância e o tempo. E depois você vai reler o exercício, o enunciado, e vai completar essa tabela, tá? Então você tem velocidade, V é velocidade, que é o que você quer determinar. Então é um ponto de interrogação. D é a distância percorrida, que vale, no caso aqui do exercício, do enunciado, 100 metros, tá? Então é 100 m. E o delta t, que é tempo, ele vale 50 segundos, tá? Então eu já estou substituindo aqui os valores das unidades, em vez de escrever metros e segundos, eu já estou escrevendo o símbolo deles, tá? Então 100m e 50s. Então a fórmula nós vimos que V é igual a d sobre delta t, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então nós verificamos que a distância vale 100 e o tempo
vale 50. Então, portanto, a velocidade vai ser igual, substituindo o valor de D vale 100 metros e o ΔT vale 50 segundos. Então, a velocidade vai ser 100 metros dividido por 50 segundos. 100 dividido por 5 vai dar 2 metros por segundo. Então, a velocidade vai ser 2 metros por segundo. A velocidade do corpo será, então, 2 metros por segundo. Exercício 2. Um carro percorre 100 km, o símbolo de quilômetros é km, em 50 horas. Símbolo da hora é h. Determine a sua velocidade. Então, resolução. Primeiro monta a tabelinha V de velocidade, D de distância e ΔT de tempo. A velocidade é o que você quer descobrir. A distância é de 100 km. 100 km. E o ΔT é o tempo que é de 50 horas. 50 horas. Então, fórmula. V é igual a D sobre ΔT. V é igual. D vale 100 km e ΔT vale 50 horas. 100 dividido por 50 vai dar 2 quilômetros por hora. Bom, em relação ao exercício anterior, numericamente ele é igual. No exercício 1 deu 2 e no exercício 1 deu 2 e no exercício 2 também deu um número 2. Porém, a questão está na unidade. No exercício 1 estava em metros por segundo e no exercício 2 estava em quilômetros por hora. Muito cuidado com a unidade. Portanto, a velocidade do automóvel é de 2 km por hora.